no episódio anterior. Fim de jogo, apita o árbitro 5-1 pro Icasa. Quando a gente chegar nas fases finais, ou na semifinal, ou se a gente chegar na final, daí eu trago para vocês um clima de decisão, né? E desde então, enfrentamos Ixadá, vencemos por 4-1. Enfrentamos o Pacatuba, vencemos por 6-3. Enfrentamos o Maranguape e vencemos por 8-1. E então, veio o nosso primeiro jogo contra um time que possuía um elenco real e não os jogadores sombra. E o nosso primeiro baque. A partir disso, eu comecei a mudar o meu planejamento. Entendi que na segunda divisão do Cearense poderia até dar certo, mas na regional com certeza não ia funcionar. Na série regional estamos num grupo que é relativamente difícil. A gente precisa se classificar e passar por 2 eliminatórias para conseguir subir a série D. Então eu recalculei a rota, modifiquei a minha política de transferências, trazendo vários jogadores por empréstimo, mudei a minha tática e desde então, vitória de 8-1 sobre o Crato, vitória de 2-1 sobre o Caucaia, fora de casa, e o Caucaia também possui jogadores reais, vitória por 4-0 sobre o Tiradentes. Nos classificamos para a semifinal. Enfrentamos o Guarani de Juazeiro, o nosso rival, aquele que a gente venceu por 5-1 no episódio anterior. E foram 2 belas vitórias, um 3-0 em casa e um 6-0 fora de casa, com direito à expulsão e tudo. E agora chegamos no episódio de hoje para disputar a final do Campeonato Cearense da 2ª Divisão contra o Atlético Cearense, o clube que venceu a gente por 5-2. E você vai acompanhar tudo isso no episódio de hoje. Mas antes, vem comigo. O jogo vai começar. Futebol Manager é a missão. É hora de ganhar. Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso modo Carreira com Icasa, episódio 3 dessa vez. E vocês viram aí toda a nossa introdução, vocês viram o que aconteceu aí desde que eu terminei o episódio 2. E agora eu vou levar vocês lá pro FM para mostrar como é que tá o nosso planejamento e como é que tá o nosso elenco. Lembrando a vocês que quem passa para a final do Campeonato Cearense da 2ª Divisão já sobe para o Campeonato Cearense. Então, com essa qualificação, a gente já garantiu o acesso à 1ª Divisão Estadual. Um dos nossos objetivos da temporada já podemos riscar. E agora vejam a quantidade de jogadores que a gente tem no elenco atualmente. É jogador que não acaba mais. Tem uns 4 times aqui, eu acho que tem mais de 40 jogadores. Eu realmente perdi as contas. Mas eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz a partir da derrota do Atlético Cearense. Vindo aqui para essa tela que são dos jogadores abrangidos, para quem não sabe, vem em observação, jogadores abrangidos. Ele mostra os jogadores que a sua rede de observação possui conhecimento. Não significa que sabe os atributos, e sim que eles conseguem observar esses jogadores. Então, preste atenção nesse detalhe aí. A partir disso, eu comecei a montar alguns filtros. Vim aqui em editar pesquisa e busquei goleiro, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia central, meia atacante e pontas. Sim, voltamos a jogar com pontas. Ou melhor, começamos neste save a jogar com pontas. Mas fiz tudo isso, coloquei para filtrar os jogadores que estavam listados para empréstimo. Vim aqui nessa engrenagem e coloquei jogadores que estavam muito interessados em ingressar por empréstimo no Icasa e fui fazendo propostas, mesmo sem conhecimento, àqueles jogadores que eram dos maiores clubes da Série A de preferência. Então, por exemplo, eu vim aqui no Darlan, não tenho conhecimento do Darlan, e fazia uma proposta de empréstimo por ele. Se o clube não pedisse nenhuma compensação e aceitasse o empréstimo até o fim da temporada, eu apresentava a proposta e só esperava a resposta do clube e do jogador. Então, com isso, a gente contratou vários jogadores por empréstimo. Tem alguns aqui que, inclusive, cara, jogam muito e eu vou tentar manter em definitivo. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar mais pra frente. Só um spoiler aqui é o caso do Cadu, que é um baita de um atacante, está emprestado pelo Atlético Mineiro. Já é o nosso principal atacante. Possui aqui 8 gols em apenas 5 jogos, mas
4 assistências, e ele tá jogando como um avançado recuado de ataque, tá jogando muita bola, velho. Entre outros jogadores que estão aqui emprestados, eu não vou mostrar jogador por jogador, porque vai demorar uma eternidade para fazer isso, mas saibam que a gente começou a utilizar essa metodologia de transferência. E aí um detalhe, quando for chegando ao final da temporada, que a gente tiver com o nosso elenco reduzido, eu quero chegar a no máximo 28 jogadores, então a grande maioria dessa galera que tá aqui fora vai embora. Ou vai ser vendida, ou vai retornar do empréstimo, ou vai ser emprestada. Então, chegando no final da temporada, eu já vou começar a contratar, porque quando virar para 2026, a gente vai estar sem jogador nenhum e a gente vai se encontrar na mesma situação que estávamos no início do save. Não vamos conseguir encontrar jogador. Então, a gente tem que começar a contratar no fim dessa atual temporada para não chegar na próxima temporada sem elenco e aí ser muito difícil de contratar. Não sei se vocês já passaram por situação parecida, mas fica aqui a dica. Se você tem muitos jogadores emprestados, já começa a contratar na temporada anterior, ou melhor, na temporada atual, para que você não vire a temporada e fique sem jogador no seu elenco. A nossa tática atual agora é essa. É a minha tática favorita. É a tática em que eu comecei jogando Football Manager. Eu e o professor Leandrinho gostamos bastante dessa tática. Abandonei o 4-2-3-1, em que inicialmente eu nem gostava, né? Passei a gostar porque surtiu efeito, mas eu prefiro o 4-1-4-1. Eu gosto desse movimento que os dois meias centrais fazem de subir em conjunto, sabe? Eu gosto muito. E do jogo sendo armado de trás, construtor recuado. Mas eu vou mostrar a vocês que a gente mudou completamente a nossa forma de jogar de uma forma breve, tá? De uma maneira breve. Mentalidade segue na positiva. A instrução com posse de bola. A gente passou a jogar a partir da defesa porque a gente tem um construtor de jogo recuado ali como primeiro volante. Os dois zagueiros também ficam um pouco com a bola, mas eu peço para eles correrem menos risco. A gente pediu também para a largura atacante ser razoavelmente estreito, que os jogadores comecem a ficar um pouco mais juntos para que eles consigam tocar a bola, pois o nosso caráter direto dos passes é mais curto. Eu quero passes mais curtos ali, com um ritmo ligeiramente mais elevado. Passes mais curtos e rápidos. Toca, 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 para que o adversário nem consiga chegar perto para roubar. Joga para as bolas paradas. Tem sido um trunfo que a gente tem conseguido tirar bons proveitos. E vocês vão ver, espero que vão ver, nessa final aí contra o Atlético Cearense. Também estou pedindo agora para enfrentar defesa. Isso significa que no último terço o jogador que tiver com a bola vai tentar partir para o ataque, vai tentar partir com ela em direção ao gol. Ou driblando, ou só colocando na frente e partindo em velocidade, de alguma maneira ele vai tentar fazer isso. Não significa que ele vai tentar toda vez, mas que eu estou dando o apoio, que eu estou incentivando ele a fazer isso. Já em transição, a gente está fazendo uma contrapressão quando perde a bola e quando ganha, já vai direto no contra-ataque. Vinha funcionando dessa forma, entendo que era um jogador de sombra, mas vamos tentar continuar dessa maneira e ver se segue funcionando na série regional. Distribuição para os jogadores de defesa, para que comece a jogar a partir de trás e bater pontapés curtos. Bota a bola no chão e toca curtinho ali para o zagueiro ou para o lateral. Sem posse de bola, agora eu voltei a fazer a minha pressão intensa, aquele futebol ali de pressão total. A famosa pressão holandesa, né? E aí linha defensiva mais alta, linha de pressão, que é a linha de ataque, mais alta também. Evita a distribuição curta do goleiro, fazer pressão com muito mais frequência, desarme agressivo, isso mesmo que você viu. Por enquanto não teve expulsão, espero que não tenha também nessa grande final. Subir a linha defensiva, ainda que ela esteja alta, peço para os jogadores subirem. E um detalhe, convidar aos cruzamentos. Dudu, você tá maluco? Talvez. Mas por que eu pensei nisso? Os meus dois zagueiros, tanto o Edmário aqui, ó, tem 1,92, quanto o Ciro Senna, ele tem 1,86. São dois zagueiros altos. Os zagueiros que eu tenho na reserva, que são o Pedro Felipe, 1,89, e o Renzo, 1,88. Também são dois zagueiros altos e têm bons atributos de impulsão. Então eu quero que o adversário cruze para a área. Eu não quero que ele venha a partir do meio campo. E perceba também que eu não pedi para obrigar a jogar por fora, porque isso acaba confundindo com a linha alta. Eu já testei o obrigar a jogar por fora e subir a linha defensiva, não funcionou. Não, pelo menos não da maneira que eu estava pensando. Então eu deixei isso aqui em aberto e estou pedindo só para convidar o cruzamento, porque quando o jogador vem aqui pela linha lateral, meu time já se encaixota ali dentro da área, porque vai esperar o cruzamento. Ele está convidando o cruzamento. Então os meus dois zagueiros já estão prontos
E o goleiro também, que está como guarda-rede líbero, com a instrução de desarme mais agressivo. Ele está pronto ali para socar a bola, para voar no atacante, o que seja. E estamos jogando dessa forma, 4-1-4-1, né? Alguns chamam de 4-3-3 ou 4-1-2-3, enfim, como você quiser chamar. Eu gosto de chamar de 4-1-4-1. E aí, o Cadu, que está sendo um avançado recuado, ele faz muito esse movimento aqui dessa varredura. Esses dois meias, um mezzala e um meia central, eles avançam bastante, tá? Com e sem a bola, eles fazem um movimento de subida e descida com uma certa eficiência. O Tomás Lisboa, ele é um construtor de jogo recuado, então ele sai armando aqui pelo meio mesmo e distribui muito bem o jogo. Esses dois jogadores, um é um extremo invertido e um avançado interior. Os dois estão funcionando bastante. Inclusive o Luiz Felipe fez um golaço na estreia de fora da área. Eu fiquei até impressionado. Pela direita, como eu estou pedindo para ser um avançado interior, que é um jogador que vai cortar um pouco mais para dentro, ala de ataque. Kaique Carvalho é um jogador que funciona muito bem como um ala e estou dando a liberdade dele de atacar, porque eu tenho o Guilherme aqui que está como meia central de apoio, então ele também faz essa cobertura aqui e pode deixar o Kaique subir tranquilamente. O Felipe Dias, que estava sendo meu meio campista, está sendo utilizado agora na lateral e eu deixei as instruções em aberto, para que ele faça o que ele quiser no jogo. Inclusive lateral esquerdo com camisa 8. Isso aqui me agonia um pouco, mas vamos fingir que isso aqui não está acontecendo, né? Ele está jogando muita bola, muita mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, a classificação dos últimos 5 jogos, 7.54. Ele tem sido um jogador muito importante. E isso é o que a gente está fazendo atualmente, é o que veio funcionando e que espero que funcione também nessa final. Mostrando aqui para vocês a tabela brevemente, a gente ficou em primeiro lugar com 8 vitórias e apenas uma derrota, como vocês viram anteriormente, por 5-2 contra o Atlético Cearense. Eles ficaram em segundo lugar porque venceram 7 partidas e empataram 2, apesar de a gente ter ficado em primeiro lugar, eles que ficaram invictos. E o Maranguape aqui com 0 ponto, meu Deus do céu, tiveram 9 derrotas, um saldo de gol de menos 23 e foram rebaixados direto para a terceira divisão. O Cadu chegou no andamento do campeonato, já é o melhor jogador, junto com o Bruninho, pois é, o Bruninho aí que tá escanteado, realmente não tem mais espaço, cara, não tem como o Bruninho jogar com esse elenco que a gente tá atualmente. Eu vou ver o que é que eu faço com ele até o final do ano, e ele tá entre os artilheiros, inclusive é o segundo artilheiro, mas o artilheiro do campeonato é o Wallace do Atlético Cearense, a gente tem que ficar de olho nesse cara, ele fez 4 gols na gente. É um jogador, assumiu os atributos, eu tinha observado ele, é um jogador que não tem bons atributos, não é tão bom assim. Vocês podem ver, finalização 4-10, e ele fez 4 gols na gente. Então é assim, qualquer jogador que seja minimamente bom aqui nessa divisão, consegue destruir. Isso é um problema que a gente sempre tem nas primeiras temporadas. Depois, quando os jogadores forem surgindo aqui nesses times, na fornada, né, que eles começarem a contratar e deixarem de ter jogadores sombra, isso aqui vai mudando um pouquinho. O Thalisson, que vinha sendo nosso lateral direito titular, hoje ele é um lateral direito reserva, é o nosso jogador, inclusive, tem contrato com a gente, não está emprestado. Ele é o segundo líder de assistências, com 6 assistências, e o primeiro é o Vinícius Alves, também do Atlético Cearense, com 12 assistências, velho. Olha isso, o que esse maluco fez aqui. Ele é um ponta, né? Joga pelos dois lados. Eu vou até colocar para observar ele, né? Porque pode ser que ele seja útil. Eu achei que eu tinha feito isso já, mas eu vou colocar porque pode ser que ele seja útil pra gente no futuro não tão distante. Além dos jogadores que a gente trouxe, a gente tem umas transferências futuras quando a janela de transferência se abrir. O Felipe Mattioni, aquele, vai chegar aqui em julho para ingressar no Icasa. É um lateral que entendo que seja muito bom e traz uma certa experiência, principalmente agora que a gente está só com jogadores emprestados, né? Quase que o elenco inteiro, experiência vai ser necessária. O Felipe Mattioni aí passou pelo futebol italiano, jogou no Juventude, jogou em alguns times grandes do Brasil também, né? De Série A, e eu acho que ele vai agregar bastante aqui no nosso elenco. Outro jogador que eu trouxe também foi um goleiro de 18 anos, Pedro Melo. Ele tá livre, eu acho, né? Não, tá no 15 de Jaú, desculpa. O contrato dele se encerra em 30 de setembro de 2025. Ele viria só nessa data, né? Porque foi uma proposta de contrato. Porém, como a janela já vai estar fechada, ele só vem em 2026. Então deixa ele lá no 15 de Jaú mesmo. Tem só 18 anos. Eu acho que ele vai ser um goleiro que vai desenvolver futuramente. Não tá muito longe dos nossos goleiros atuais. Pode ver que ele tem até 2 estrelas já. E é um goleiro que talvez evolua futuramente e é bom ter no elenco um goleiro jovem e promissor.
E o outro jogador é um mezzala, joga como mezzala, né, médio central, que é o Lima. Ele atualmente é do Serra Branca e é mais um jogador que pode agregar aí no nosso plantel. Eu contratei ele antes, não tinha observado que ele ia só chegar no meio do ano, mas faz parte. Ele é formado pelo Retrô, então eu já conheci ele daí. Não tem atributos muito bons, entre várias aspas, já tem 22 anos, mas eu acho que ele pode agregar aqui no Icasa futuramente. Vai ser um jogador que vai chegar e vai compor o elenco, ele não vai jogar, não vai ser titular, não vai ser jogador importante, não, ele vai ser, eu acho que ele ficou como jogador do plantel. Eu não vou conseguir ver aqui os detalhes do contrato, mas acho que foi isso que a gente conversou com ele. Bom, foi dessa forma aqui que eu defini os treinamentos para enfrentar o Atlético Cearense. Na segunda-feira, jogadores de campo e controle de bola, um treino ali mais geral, né, um treino mais técnico. Aqui na terça-feira, atacante global e ataque direto, uma jogada de ataque, mais a organização defensiva, apenas um treino sem bola, apenas treino tático. Já na quarta-feira, um treino defensivo, né, um defesa global, um defender com pressão, que é importante que a gente está jogando agora dessa forma, e um treino tático de organização ofensiva. No treino de quinta-feira, é um treino global de posse de bola, junto com concretização no gol, que a gente vai precisar acertar tudo que a gente puder, mais rotinas de bolas paradas. Na sexta-feira ali, um treino de tática de jogo, né, que é bem importante, mais uma sessão de treinamento de pênaltis. Foco nisso aqui, ó. Campo neutro, eu esqueci desse pequeno detalhe. O jogo contra o Atlético Cearense, que é a final do Campeonato Cearense, segunda divisão, é apenas um jogo, é jogo único. Inclusive, ele vai ser aqui, qual é o campo, meu Deus? Agenorzão, não entendi porque vai ser nesse campo. Tem uma lotação máxima de 8.000 pessoas, é um campo pequeno, velho. Dava para ser num campo maior, mas o jogo escolheu o Agenorzão e vai ser nele então. Aí, parando aqui para agradecer os comentários de vocês, o Bruno Lemos 3681 pediu para eu observar o Nicolas Careca. Ele tá aqui, ó, tá no exterior, cara, tá no Anyang. Eu acho que é do Japão esse time. Cadê? É da Coreia do Sul. Não tenho como observar, senão eu vou gastar muito observando aqui o Nicolas Careca, mas já coloquei na lista. E ele sugeriu também o Bruno Baio, só que o Bruno Baio, cara, tá ganhando uma grana no exterior também. Cerca de 300 e poucos mil aqui, 355 mil lá no Emirates, na Arábia Saudita, então, ou melhor, nos Emirados Árabes, não é isso? Emirados Árabes, então infelizmente não tem condição. Mas, por todo caso, eu vou colocar também na lista, porque vai que surge aqui a possibilidade de contratar o Bruno Baio. Eu sei que ele é um bom jogador, rendeu bastante lá com o Alex taticamente. Vamos ver. Bom, depois de avançar bastante, chegamos aqui no dia do jogo. E tem uma atualização que é bem curiosa, cara. Vou mostrar vocês aqui no campo tático. Além de termos o Rafael Jataí, que seria o nosso volante reserva suspenso, porque leva cartão pra caramba, a gente tem também o Rian Luca, que se machucou. Era o nosso atacante reserva, seria o substituto imediato do Cadu. E adivinhem quem vem pro banco de reserva com essa lesão? Ele mesmo, o próprio Bruninho. E aqui pelo lugar do Rafael Jataí vem o Guto, né, que é quem estava jogando de titular nos primeiros episódios. E eles estão de volta ao time agora nessa final, no banco de reserva, tudo bem, mas voltaram a integrar o nosso elenco, né, o time que vai para campo. E um detalhe aqui na numeração, dias antes da final pediu para decidir a numeração da temporada, então, pô, como bom amante do 1 ao 11, eu numerei todos os jogadores titulares do 1 ao 11. E os jogadores reserva do 12 ao 23. O Bruninho ficou com 29, porque eu vou seguindo na sequência, né? 9, 19, 29. E o Guto da mesma forma, 5, 15. O Guto seria a terceira opção. Ele está com a camisa número 25, beleza? Informações que não são relevantes para o save, mas que eu gosto bastante desses detalhes. Então agora sim, vamos para o jogo. Vamos mandar o nosso time para campo. E seja o que o FM quiser. Chegamos aqui no Agenorzão. O Atlético Cearense vem num momento de forma de 4 vitórias e uma derrota, e um empate, desculpa. E a gente vem aqui em 5 vitórias em sequência. Vamos ver se vai dar bom, se hoje vai funcionar a nossa estratégia do 4-1-4-1. Espero que sim. Para a palestra aqui, a gente vai falar que eles têm que repetir, ou melhor, que a gente tem que se vingar do Atlético Cearense, que vai motivar aqui uma galera. Sabia que ia funcionar.
E aqui a gente agita os punhos e fala para cada setor que eu confio neles, tenho fé neles. Só o Luiz Freitas e o Pedro Bahia que não ficaram motivados, ficaram ali serenos, né? Mas pelo menos não foram reações negativas. Vamos fazer a nossa marcação de sempre, do jeito que a gente estava fazendo, com uma pequena mudança na real. Agora estamos pressionando todos os jogadores, tá? Porque a gente está naquele futebol ali de gegenpressing agora, né? De pressão no talo ali, tentando fazer o pé de pressão o tempo inteiro. Então a gente voltou a pressionar os zagueiros, coisa que a gente não estava fazendo há muito tempo. Para os jogadores que têm pé ruim, vamos pedir para forçar para esse pé ruim. Nailton aqui pé direito. E acho que é isso, né? Acho que é só isso mesmo. O Wallace, a gente vai pedir um desarme duro nele, porque ele é um jogador muito perigoso. Não vou pedir marcação para o meu time não desencaixar ali da formação tática, né? Mas vou pedir desarme duro também no Vinícius Alves, que é um jogador perigoso. No Marcos Gabriel, que é um jogador que sobe bastante. No goleiro, eu sempre peço no goleiro. E outro aqui, o Rafael Augusto, que é um jogador que vai tentar armar o jogo. Porém, ele tá aqui, ó, com a condição física muito baixa. Tá com basicamente de 0 a 20 ali de condição física, né? Numa escala de 0 a 100. Então, cara, ele tá sem ritmo de jogo. Não acredito que ele não vai jogar bem. Então, pegou na bola, já cola e faz desarme duro, que vai dar bom. Vai ser tranquilo, imagino, né? Que vai ser tranquilo. Fora isso, não tem mais nenhuma estratégia a alterar. E vamos pro jogo dessa forma. Autoriza o árbitro, rola a bola. Opa, antes, o nosso inscrito Diário Romântico, olha só, hein? 834 fez a seguinte solicitação: bota os melhores momentos dos gols na câmera de TV. Então vamos mudar aqui, ó. Cadê? Câmera de repetição. Televisão, que foi o que ele pediu, que eu acho que vai ficar, de fato, acho que vai ficar melhor, né? Então vamos lá, agora sim, vamos pra final. Ó, já vem a jogadinha do Kaique Carvalho. É esse movimento aqui que eu quero. Pedro Bahia perdeu a bola. Mas é esse movimento dos dois meias centrais que eu quero. É essa infiltração que eles vão fazer constantemente no jogo de hoje. Ó, o Tomás Lisboa já vem com a bola, já vem carregando. Não acredito. Já sentiu o nosso construtor de jogo recuado. Vai sair de campo? Ficou com band-aid. Eu vou deixar, cara. É final. Vou deixar, não vou mudar não. Vem o Felipe Dias. O Luiz Freitas. Recebe, olha a bola dentro da área, afasta a zaga. Calma, Ciro. Bola no Tomás. Abre na esquerda, vem Felipe Dias, vem carregando. Então, Felipe, olha o toque no meio pro Cadu. Isolou. Começa o Tomás. Volta no Pedro, vem carregando. Nossa senhora, que inversão linda. A bola não chegou, mas o Luiz Felipe ficou com ela. Invadiu a área, bateu por cima o Luiz Felipe. Vamos virando o jogo. Isso. Boa, Kaique. Cruza o campo inteiro, Luiz Freitas é pro Cadu, é pra fazer, Cadu, invade a área, Cadu, Anderson defende. Inacreditável gol que o Cadu perdeu, cara. Inacreditável gol que o Cadu perdeu. Cara a cara com o goleiro. Cadu não pode perder esses gols, cara, é final. Vem o Pedro Bahia no cruzamento, Ciro Senna, cabeceou pra cima, Ciro. Tira de cabeça o Ciro. Vamos lá, Luiz Freitas. Isso, Rian. Vem carregando. Deixa curtinho, Pedro Bahia. É isso que eu quero, velho. Aproximação, toques curtos, mudança de posicionamento. A marcação se confunde todinha. Olha o passe do Cadu, meu Deus do céu. Luiz Freitas entrou na área, bateu na trave. Que é isso, velho? A gente perde mais um gol. Olha o cruzamento do Edmário. O Anderson faz a defesa. E defendeu o Anderson, tá? Não vai mostrar o replay, mas ele defendeu. E a bola foi na trave. Pedro Bahia, cruzamento. Olha a bola sobrada no Felipe Dias. Perdeu. Ainda estava impedido, né? Não, o Felipe não estava impedido. Caraca, ele perdeu o mesmo gol. Pé direito? É o Cadu não, né? Não, vai pé esquerdo mesmo, tudo bem. Vem Pedro Bahia. Acerta o Edmário, cara. Cruzamento, Ciro Senna. Mais uma defesa do Anderson. Que isso? Mais uma defesa do Anderson. Estamos chegando ao final do primeiro tempo. Eu não vou tirar o Tomás Lisboa. Ele tá jogando bem, tá conseguindo armar a jogada do jeito que eu tô querendo. E o Atlético Cearense não veio pro jogo, né? Não conseguiu jogar. A nossa pressão de fato funcionou. Coisa que no primeiro jogo tomamos 5 gols. 4 só desse aqui, do Wallace.
Então vamos seguir dessa forma. Eu vou reclamar com a equipe. Vou dizer que é absolutamente inaceitável, porque eu sabia que ia motivar a galera. Vou pedir pro Edmário tomar um pouco mais de calma, de cuidado, né? Jogar mais calmo. Ele tá amarelado, eu não vou substituir ele. E o resto da equipe eu vou pedir para continuar. Eu sei que eles têm capacidade de vencer esse jogo. Tá faltando o Cadu aparecer. A chance que ele teve, ele perdeu. Olha a bola lançada, era pro Cadu. Se ele brigasse, ele ia ganhar, hein? Bruce. Olha a bola enfiada nas costas. Boa, Edmário. Ah, Edmário, passe errado, cara. Vem o Bruce. Faz o cruzamento, bola no meio. Aí também não. Aí o Ximenes está de brincadeira. Não, aí também não, né? Agora a bola é do Icasa. Felipe Dias. Vem pra linha de fundo. O toque no meio. Luiz Freitas. Rolou. Tomás Lisboa. Linda inversão. Olha o Kaique. Bate no gol, Kaique. Não, Kaique. Pedro Bahia pro Rian Guilherme. Ninguém bate no gol, velho. Ninguém bateu no gol. A bola é nossa ainda. Vamos lá. Pedro Bahia. Abre. Ou pode pra cima. Vem o Pedro. Cruzamento pro Cadu. A bola não chegou. Afastou bem a zaga ali, hein? Cara, ninguém bateu no gol. A gente ficou na frente do gol, basicamente. Ali no círculo da grande área, né? Olha o cruzamento do Pedro Bahia. De cabeça na trave. Aí tá de brincadeira. Aí é pra acabar. Vamos lá. Segue no lance. Bola na esquerda. Luiz Felipe. Matou no peito. Cruzamento bloqueado. Aí é pra acabar, cara. É aquele típico jogo do FM que a bola não entra. Vem o Pedro Bahia no cruzamento. A bola sobra no Cadu. Vem Luiz Freitas. Que isso, velho? Que chute foi esse? Pelo amor de Deus, Luiz. Passa, Kaique. Demorou. Felipe Dias. Vem avançando. Vem ele. Toque atrás, Luiz Felipe. Bola no meio pro Rian Guilherme. Ah, Rian Guilherme. Não. Vai sair agora. Já vai sair agora. E vem ele. Ele. Fabrício Oia. Não mostrei pra vocês. Contratei o Fabrício Oia. Não é um jogador lá, essas coisas, mas é lendário no Futebol Manager pra quem joga em divisões inferiores. Então vai entrar aí o Fabrício Oia. Tô confiante. Tô sentindo que ele vai bem. Eu vou fazer essa substituição junto com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe também vai sair. Vai entrar o Jonathan Cauã, que é mais um jogador que tá emprestado aí pra gente. E vamos aqui dizer que eu tenho fé neles. Vamos lá. Não funcionou a palestra, mas tudo bem. Aumentar o zoom um pouco aqui também. Olha, cara, tinha chance de fazer o gol. De frente pro gol. A bola chegou limpa pra ele. Tomás Lisboa é outro que vai ter que sair, né? Cruzamento Anderson mais uma vez. Mais uma defesa do Anderson. Ah, meu Deus do céu. Mais uma defesa do Anderson, velho. Tem o Pedro Bahia, bola na área, afasta o Neguete. Devolve no Pedro. Sai do impedimento, Pedro. Demorou demais. Luiz Freitas, Edmário. Passe no meio, Ciro Sena. Vem carregando. Pedro Bahia. Tomás Lisboa. Vamos, time. Tem que ter infiltração aí. Tá faltando o Cadu na infiltração. Mesmo como avançado recuado, ele faz essa infiltração. Ele já fez gol assim, inclusive. Vem o Felipe Dias, vem carregando. Corta pro meio. A bola vai sobrando no Cadu. Calma, Cadu. Calma, Cadu. Toque atrás. Opa! E aí, juiz? Tomás Lisboa, Felipe Dias. Sobra no Tomás. Carrega. Segura a bola. Não ganhou a falta. Bola pro Jonathan Cauã. O toque atrás. Felipe Dias. Bate daí, Felipe. Isolou. Cadu vai sair. Sai o Cadu e o Tomás Lisboa. Vamos lá. Antes desse tiro de meta aqui, vou fazer as alterações. Vem o Felipe Dias para ser o nosso primeiro volante. Ele não vai ser o médio criativo, não vai ser o regista. Vai ser um construtor de jogo recuado de defesa mesmo. Com a mesma instrução. E vem para a lateral esquerda o Léo Jance. Que é mais um jogador emprestado aqui. Jogador jovem, né? Não é lá essas coisas, mas dá para ele jogar essa partida sim. Eu vou mudar aqui também a instrução. Eu vou parar de pedir para jogar para as bolas paradas. Acho que só isso. Não vou mudar muita coisa não. Ah, tem que colocar o Bruninho também, né? Vem Bruninho no lugar do Cadu. Vai jogar de... Não, ponta de lança não. Vai jogar de... Cadê?
Ponta de lança no Bruninho? Vamos deixar um ponta de lança. Se não funcionar, avançado de referência. Vamos lá. Anderson faz a reposição. Fabrício Oia ganhou de cabeça. Lance é do Atlético. Corta esse lance, pô. Vem o Bruce. Faz o cruzamento pro Vinícius Alves. Boa, Ciro. Bola fica no Pedro Bahia. Cortou pra trás, Pedro. Inverte o jogo. Kaique. Vem avançando. Vem embora o Kaique. Perdeu a bola? Nunca critiquei. Segue o lance. Cadu. Bola no meio. Luiz Freitas. Pro Tomás Lisboa. Fabrício Oia. Bateu de fora da área. Bateu de perna esquerda, que não é a boa. Acabou chutando pra fora. Foi na fogueira, mas tudo bem. Pedro Bahia corta pro meio. Traz pra perna esquerda. Deu atrás Ciro Sena. Kaique Carvalho. Nossa senhora, Ciro. Olha o cruzamento pro Bruninho. Perdeu, Bruninho. Você perdeu esse gol, Bruninho. O Bruninho perdeu o gol do jogo. Era o gol pra ser herói e passar o seu reserva imediato, velho. Bola na área. Pedro Bahia! Vamos! É gol do Icasa! Finalmente, velho. Cruzamento do Léo Jance, que acabou de entrar. E o Pedro Bahia, jogador que nem é tão alto, nem é alto na verdade, né? Ganha de cabeça no segundo pau. Calma aí, calma aí. Vamos mudar aqui as instruções. Fizeram 3 substituições. Vamos mudar a marcação inicialmente. Vou colocar pressão em todo mundo aqui que entrou. Lateral esquerdo, força para o pé direito. Vamos tirar o desarme duro no Ian, que ele está segurando mais agora. O Lucas Vinícius, volante. Pé direito é o pé mais fraco. E pedir para desarmar duro ele também. Gêmeo de Acaú. Que isso, cara? O nome do jogador é Gêmeo de Acaú. Pressão. Força ele pro pé direito. Não precisa pedir desarme duro nele, não. Tudo bem. E aqui no nosso time, a gente vai voltar a jogar para as bolas paradas. E vai pedir pro nosso goleiro diminuir o ritmo de jogo. Essas são as modificações que a gente vai fazer, que só vai valer depois aí da bola sair, né? Vamos lá, vem Lucas Vinícius. Não pode perder agora, né? Não pode tomar um gol, velho. Passou o jogo inteiro sem sofrer. Bola no meio, Ximenes. Vem Neguete. Olha o Lucas Vinícius. Olha o time do Atlético se assanhando, hein? Fábio Ximenes. Boa, Felipe. Isso aí, cara. Fabrício Oia pro Bruninho. Tocou no Pedro Bahia. Nossa senhora, que corte seco. Vem pro Kaique. Entra na área, Bruninho. Entra na área, Bruninho. Fabrício Oia perde a bola. Recupera. Fabrício Oia, toque no meio. Luiz Freitas. Recomeça a jogada. Isso aí. Oia pro Felipe Dias. Pedro Bahia. Cadê a infiltração do Bruninho, velho? A bola cruzada é no Jonathan Cauã. Chegou. O toque atrás. Léo Jance. Felipe Dias pro Fabrício Oia pra fazer. Fabrício Oia. Que defesa do Anderson, hein? Bicou pra frente. Roubada de bola. Fabrício Oia pro Bruninho. Invadiu a área na trave. Inacreditável o que acontece. Enterraram um defunto aqui. Não, certeza. Não tem como, velho. Não tava impedido, Bruninho. Chegou na cara do gol. Estourou a bola no poste. Que isso? Ai, tá de brincadeira aí. Vem o Jonathan Cauã. Corta pro meio. Começa a jogada. O time do Icasa tá muito bem na construção ofensiva. Vem o Fabrício Oia. Olha o Anderson espalmando, hein? Quem vem é o Fabrício Oia, né? Vem pra cobrança da falta. Vai fazer. Tô sentindo. Vai fazer. Autorizado. Vem Fabrício Oia. Faz um pouco de cera. Partiu pra bola na rede pelo lado de fora. Lateral pro Icasa. Felipe Dias sozinho. Corta pro meio. A bola enfiada. Jonathan Cauã. Pro Pedro Bahia. Isolou. Vem o Vinícius Alves. Faz o cruzamento. Ciro Sena. Que é isso?
Fazer a última alteração aqui do nosso time, né? Vai sair o Luiz Freitas, que não tá bem. Nota 6.5. Vai entrar o Lima no lugar dele. Também de Mezzala. Inclusive tem meia estrela a mais do que o Lima, né? Vamos seguir assim. Não vou mudar nada, velho. De brincadeira esse time, não é possível. Vem o Jonathan Cauã, corta pro meio. Edmário. Lima, Jonathan Cauã. Puta merda, velho. Vem Ferreira. Avança com a bola, olha o passe. Fábio Ximenes, inverte o jogo. Cadu Padilha. Entrou esse Ferreira aí, né? Saiu o Wallace. Ninguém me avisou que entrou o Ferreira. Felipe Dias. Achou o Lima. Dominou errado, mas ficou com ela. Tudo bem. Vem o Lima. Vem pra linha de fundo. Cruza na área. Fabrício Oia. Abriu pro Pedro Bahia. Cortou pra perna esquerda. O desvio e foi pra escanteio. Últimos lances do jogo, né? Vem Fabrício Oia. Pra cobrança do escanteio. Afasta a zaga. Sai, Fabrício. Tá impedido, Fabrício. Que isso? Ele perdeu. Não tava impedido, ele perdeu. Ele perdeu mais um gol, velho. Jonathan Cauã. Na frente do gol. Simplesmente isolou. Isolou. E é pênalti. Direto assim. Cara, vamos lá. Não vou reclamar, não. Vou colocar primeiro todo mundo aqui, depois eu seleciono a ordem. O que é que eu gosto de focar nos pênaltis? Primeiro o atributo de pênalti, depois o atributo de compostura e depois o de finalização. Se o atributo de pênalti igualar ou for um ponto menor, eu vou para compostura. Então no caso aqui o Fabrício Oia seria o nosso melhor batedor. Eu vou deixar ele por último. O Pedro Bahia, ele seria igual ao Felipe Dias no atributo de pênalti, mas o Felipe Dias tem mais compostura. Ele vai abrir a cobrança de pênalti. Depois vem o Kaique Carvalho, Bruninho e Ciro Senna. Ou melhor, Kaique Carvalho, Ciro Senna, que foi quem entregou o gol, e o Bruninho. Então vem o Kaique em quarto, o Ciro Senna em terceiro, Fabrício Oia fecha. Depois vem o Bruninho, o Lima, depois o Léo Jance, Jonathan Cauã, Levi e o Edmário é o último cobrador de pênalti. Vamos dar a palestra aqui e falar que eles treinaram, né? Cadê? Sabíamos que os pênaltis eram possibilidade e preparamos-nos para isso. Tirem proveito desse treino. Eu tô na dúvida se eu mando essa ou demonstrem a força das vossas convicções. Somos uma equipe de vencedores. Eu vou meter essa aqui, velho. Tentar motivar a galera que tá em campo aí. O Cadu batia pênalti? Putz, o Cadu tinha 12 de pênalti. Não me atentei a isso. Já foi. Vamos lá. Vou mudar só a câmera aqui. Vou colocar atrás da baliza. Vem Vinícius Alves. Primeira cobrança e é gol. Felipe Dias vai abrir a cobrança pro Icasa. Bate pro gol e o Anderson pegou. Vem aí Ferreira, autor do gol do Atlético Cearense. Bateu pro gol e é gol. Vem Pedro Bahia. 2-1. O Levi não vai pegar pênalti, esquece. Tem que depender deles perderem pênalti. Lucas Vinícius, bateu pro gol. Vem Ciro Senna, já entregou o gol. Me arrependi de ter colocado esse cara pra bater. 3-2. Vem Cadu Padilha agora. Entrou no segundo tempo. Tá descansado, né? Cadu Padilha no meio do gol. O Levi pulou aí que nem papel. Vem Kaique Carvalho. Bateu pro gol. Golaço, né? Levi. Vamos pegar, Levi. Vamos, Levi. Neguete, zagueiro. Zagueiro raiz. Zagueiro, hein? Sabe nem dar um passe de 3 metros. Quem dirá bater pênalti. Mas com certeza vai ser no ângulo essa bola aí. Viu, Neguete? Pra cobrança. Viu, Neguete? Pra cobrança. Bateu. Falei que ia ser no ângulo essa bola. Atlético Cearense, campeão da segunda divisão do Cearense, hein? EFM, Futebol Manager. Não vou ver essa cena aqui não. Tá doido? Não, sai fora.
Vou reclamar com a equipe, obviamente, não tô nada contente. Cara, o Ciro Senna tirou 7.1 ainda, ele entregou o gol, ele chutou a bola no atacante. Não vou falar mais nada, não. Como se sente na ressaca de uma desilusão? Ah, não vou... Ah, vai o adjunto aqui. Pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui só para ver as estatísticas desse jogo. Icasa, 28 chutes, 9 no gol. XG de 4.28. 16 chutes para fora. 2 chutes na trave. 4 oportunidades flagrantes. Chances claras de gol. 65% de posse de bola. 13 escanteios. 491 passes completados. Atlético Cearense, 4 chutes, 1 no gol, que nem foi chute, né? Bola bateu no atacante e entrou. Anderson, 7.4 de avaliação. A gente recebeu 1,5 milhão aí pela derrota. Vinícius Alves, apesar de que talvez tenha, né? Ele tem um bom físico, bom cruzamento. Eu acho que ele talvez tenha sim espaço, tá? Dá pra jogar como extremo invertido aqui. Ele não tem interesse nenhum na transferência, beleza, mas eu vou colocar ele na lista. Quando surgir uma brecha, talvez eu contrate. Mas beleza, não vou pra essa coletiva não. E foi esse o vídeo de hoje, né? Infelizmente, não consegue sair campeão. Nossa primeira decisão de título. E nunca mais eu acho que a gente vai disputar essa competição, que é a segunda divisão. Então a gente não vai ter esse título aqui na nossa galeria de troféu. O desempenho, a direção queria meio de tabela. A gente chegou na final, então eu acho que foi bem, né? 64%. Na regional, eles também querem meio de tabela. Então, se a gente não se classificar, a gente tá bem, vamos dizer assim. E a Copa Fares Lopes ser competitivo. Não sei o que é esse... Ah, não se espera que a equipe ultrapasse a primeira fase. Beleza, então tranquilo. Cara, é isso. O Bruninho, infelizmente, não vingou. Ele teve a chance. Perdeu. Assim como o Cadu também perdeu. E é isso. No próximo vídeo a gente vai dar andamento aí na série regional. Vai ver também o decorrer da temporada, como que o nosso time vai se comportar. Mas a gente vai levando e tentando trazer um pouco mais de emoção aí nos próximos jogos, beleza? Então agradeço demais a audiência de vocês, agradeço a participação de todos os inscritos que deixaram comentários aí nos vídeos anteriores. Vocês viram aí que a gente foi mostrando os comentários, né? Então peço aí que você deixe seu comentário do que você quiser falar, do que você quiser sugerir. E não esqueça também de clicar em inscrever-se aqui embaixo, deixar o like no vídeo aí se você gostou e ativar o sininho também para receber notificação de vídeos novos, beleza? Então agradeço demais a participação de vocês, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais. No papel, do campo pra vitória a gente sobe ao céu. Treinador e maestro mostram o caminho, com dicas certeiras, não tem desafio sozinho. Da base aos estrelas é só acreditar. No futebol manager a gente vai voar.